Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos este culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 433. 433, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O hino 322, irmãos. 322. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. És o Deus.
Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos cantar o hino para a oração 55, irmãos. O hino 55. Santo é o nome de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Agora, irmãos, todos nós, por fé no nome do Senhor Jesus, nós vamos se dobrar os nossos joelhos e falar com Deus através das nossas orações. E nesta noite, queridos irmãos, temos aqui pedidos de orações para ser apresentado diante de Deus. Bastante são por enfermidades, tribulações, são bastante as causas, viagem, acidentados, famílias e também testemunhado. Irmãos que passaram pela porta e pediram oração, irmãos. Certo é também que estão crendo em que a oração do povo de Deus vai ser ouvida e Deus vai dar resposta também. Glória a Jesus. Tenhamos, irmãos, esta certeza e tenhamos esta fé, que tudo aquilo que nós pedimos a Deus no nome do Senhor Jesus, o Senhor fará para nós, porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Está escrito lá, irmãos, em Hebreus, salvo engano, 10, versículo 37 e 38. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não terá prazer nele. Então, queridos irmãos, a fé nos corações, ela não só nos dá a certeza de receber do Senhor, irmãos, a libertação, as suas bênçãos, e Deus ajudar nós também no dia a dia. Por isso em que a palavra de Deus é que, irmãos, aleluia, além de firmar, aliás, de falar conosco, ela firma a nós o nosso propósito. Senão, aquilo em que nós aprendemos do Senhor, irmãos, que está escrito em Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Então, que cremos nesta noite, irmãos, ao nós prostrar o nosso joelho, falar com Deus, Deus dará a oração ao servo de Deus ali de Mogi das Cruzes, ancião, nosso irmão Jair, fazer esta primeira oração, e vai apresentar tudo isso aqui nas mãos de Deus. E pela tua fé, irmãos, pela tua crença,
Pela alegria do seu coração nesta noite, a resposta de Deus virá e Deus mostrará que Ele continua sendo o seu Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se também não fizer, continua sendo Deus. Pedimos a revelação da sua santa e bendita palavra. Juntos, no nome do Senhor Jesus, busquemos a Ele em santa oração. Amém. Vem aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia, santo é teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor, nosso eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na tua casa, de joelhos prostrados, diante, Senhor, da tua santa e bendita presença, em ato de humildade, Senhor, e reverência ao teu santo nome, para te suplicar, Senhor, para te glorificar, Senhor, para poder, Senhor, se revestir mais uma vez na face desta terra. Ó Pai glorioso e santo, graça nós te damos pela noite deste dia, por este santo culto, Senhor, é que foi aberto em nome consagrado do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai glorioso e santo, te damos graças também, Senhor, pelo teu Filho que tu preparou nesta noite, que está Ele presidindo, Senhor, este santo culto. Dá força para o teu Filho, Senhor, levar, Senhor, até o término, Senhor, com toda reverência celestial, com todo o revestimento do céu, Senhor, porque aqui dentro desta casa de oração, Senhor, tem um povo, Senhor, que está aqui glorificando e exaltando o teu nome. Ó Pai glorioso e santo, graça também te damos por estes 3 hinos, Senhor, que foi, Senhor, entoado, Senhor, com reverência, os teus filhos músicos, Senhor, que dedilharam, assopraram, Senhor, os teus instrumentos, a tua filha organista, Senhor, que também, Senhor, dedilhou o teu instrumento, dedilharam, Senhor, assopraram, Senhor, com amor dentro do coração, e com o dom, Senhor, que tu tem entregue para eles na face desta terra. E é assim, Senhor, em nome do teu amado e santo Filho, é que nós te pedimos, abençoa todos eles, ó Pai, pelo amor do teu nome. Abençoa também o ministério presente, Senhor. Abençoa o porteiro, Senhor, que está lá, Senhor, na porta, que recebeu, Senhor, esta querida irmandade. Abençoa também, Senhor, a irmã que auxilia, Senhor, ali na porta. Abençoa todos os demais irmãos e irmãs nesta noite. Ó Pai glorioso e santo, tem chego, Senhor, a conhecimento desta tua igreja. Aqui na frente, Senhor, os pedidos de oração. Ó Pai glorioso e santo, sabemos nós, Senhor, e cremos, Senhor, que tu já é conhecedor de todas as causas, que existe, Senhor, no meio do teu povo, mas é no nome amado do Senhor Jesus Cristo, que nós também te apresentamos, Senhor, todos esses pedidos de oração, pois a tua palavra diz assim, Senhor, quando é orado com sabedoria de causa, há uma grande festa no reino e santuário da tua glória, e que esta festa, Senhor, que está já havendo aí no reino da tua glória, vem invadir o nosso coração nesta noite, Senhor, venha nos encher, Senhor, venha nos fortificar, Senhor, venha, Senhor, nos dar mais força para caminhar os dias maus na face desta terra. Ó Pai glorioso e santo, te apresentamos, Senhor, também, ó Pai amado, toda esta querida irmandade, irmãos, ó Pai, que estão assistindo esta live, que também, Senhor,
Senhor, com certeza o Senhor está, Senhor, operando no meio deles, porque nós cremos, ó Pai, que Tu é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, é um Deus que não pisca e não tosqueneja. Então, Senhor, nós vai te pedir assim, o lar que tiver agora, Senhor, é com contenda, o lar que tiver agora, Senhor, é com um espírito contrário, que nesta humilde oração, Senhor, que nós estamos aqui nesta boa comunhão, aqui, Senhor, buscando a Tua face na oração, ordena agora, Senhor, que toda força do mal seja repreendida, Senhor, nestes lugares, faça uma obra de libertação, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Ó Pai glorioso e santo, assim também, Senhor, nós te apresentamos as crianças, Senhor, que está no nosso meio, que nasce e cresce também. Te apresentamos, ó Pai, os velhinhos, te apresentamos, Senhor, todo aquele, Senhor, que está fora do teu átrio, Senhor, nesta noite. Mas, Senhor, nós vai te pedir assim, que esta mesma alegria, Senhor, que este mesmo sentimento, Senhor, que esta mesma visitação celestial, ela vai, Senhor, também abrangir a estes, ó Pai, e o teu nome será glorificado. Ó Pai glorioso e santo, assim também nós te pedimos, Senhor, mais uma vez pela tua misericórdia infinita, revela, Senhor, mais um passo da tua santa e bendita palavra, que esta, Senhor, venha a nós, Senhor, ter força de guardar na tábua do nosso coração. Graça nós te damos por tudo, em nome do teu Filho amado, o qual vive por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória Deus seja sempre louvado. Amém. Deus te abençoe, irmão. Glória a Jesus. O hino 206, irmãos. 206. Meia dúzia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Deus tem preparado o irmão Jairo, ele está conosco, irmãos. Vamos abrir alguns minutos na liberdade do testemunho, para a eleição da Irmandade, os irmãos conhecer o servo de Deus, e depois esperamos o Senhor mandar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém, irmão. Deus seja sempre louvado. Amém. Sou eu, irmãos, agradecido a Deus nesta noite por muitas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida, tem chamado nós nesse caminho santo no ano de 1994, e tem nos guardado até o dia de hoje, irmãos. Estou muito contente, estou muito alegre de estar no meio de todos vós, conhecendo mais um povo que o Senhor está preparando na face da terra para poder morar no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, nós somos ali da cidade de Mogi das Cruzes, estamos aqui congregados com os irmãos. Não trouxemos a saudação, irmãos, porque foi uma preparação do Senhor de última hora de estarmos aqui junto a esta querida Irmandade. Mas, ao nosso regresso, queremos ser portador da saudação com a santa paz de Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, o Senhor traz uma obra à frente para contar para esta igreja. Estava eu sentado ali no banco e o Senhor estava muito conversando comigo na comunhão, irmãos. Os irmãos acreditam em anjo. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui no meio de nós tem anjo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aqui no nosso meio, irmãos, o Senhor, quando aqui na frente sobe o servo dele e abre o santo culto em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu ele abaixa, irmãos. Glória a Deus. A gente não vê, a gente não enxerga, irmãos, mas o Senhor ordena os anjos sentarem do lado dos irmãos, do lado das irmãs, para poder, então, a gente fazer as nossas petições, irmãos, e o anjo levar para o céu, e lá o Senhor atender todas, irmãos. Estávamos nós numa missão em Minas Gerais, fomos para um culto, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, na cidade de Guapé, glória a Deus. E ali, irmãos, terminou aquele culto, no término do culto saiu um irmão de trás, bateu as mãos nas minhas costas. Você que é o irmão Jairo? Sim, irmão. Paz de Deus. Amém. O irmão está convidado a ir jantar comigo hoje em casa. Quem está com o irmão? Eu falei, estão os companheiros, irmão. Eles também estão convidados. Então nós vamos sair daqui todos juntos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, cidade de interior, como todo mundo conhece, pequeno, todo mundo, né, um conhece o outro e é tudo perto, irmãos. E a congregação lá era bem pertinho da casa desse irmão. Glória ao nome santo do Senhor. E ali fomos fazer um segundo culto. Glória ao nome santo do Senhor. Porque chegamos na casa do irmão, a casa do irmão estava repleta de irmandade. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor tinha uma obra linda para fazer lá dentro, nós não sabia. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor, glória a Deus, aleluia, nos acompanhou lá dentro da casa do servo. Saímos de um culto maravilhoso como este, glória ao nome santo de Deus, cheio da virtude do Espírito Santo de Deus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, começamos a conversar das coisas de Deus, e o irmão trouxe uma bacia, irmão, repleta de mandioca, glória ao nome santo do Senhor, umas mandioca amarelinha, bem fritinha. E ali nós começamos a degustar aquela mandioca, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E o irmão, quando olhou assim para mim, viu que a gente estava comendo com bastante apetite, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou, irmão Jairo, você gostou? Eu falei, nossa, eu nunca tinha experimentado uma mandioca assim, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou, então, irmão Jairo, amanhã o irmão tem que passar por aqui em casa para deixar uma parte, então eu vou fazer assim, amanhã eu não estou aqui, irmão, porque eu tenho um hospital logo cedo, eu tenho um médico para poder passar, glória ao nome santo do Senhor, mas a minha esposa, a irmã Imaculada, ela vai estar aqui, irmãos, eu vou pedir para que ela separe uns pacotes desse de mandioca, para o irmão levar para São Paulo, tá bom assim? Tá bem, irmão. E ali então, ficou aquela alegria, irmãos, e nós fomos orar a Deus. Na oração, irmãos, que nós estávamos fazendo, o Senhor dava uma visão linda para nós.
A sala do irmão era bastante ampla, é bastante ampla, irmãos. Na oração que nós estávamos orando a Deus, o Senhor mostrava uma visão de uma escada caindo dentro da sala do irmão. E naquela escada começou a descer anjo, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E aqueles anjos foram tomando a tua posição do lado das irmãs. Cada anjo que descia, irmão, por aquela escada tinha uma bandeja prateada, redonda. E ele tinha, irmão, glória ao nome santo do Senhor, um jeito muito especial de segurar a bandeja. Mas ele segurava a bandeja assim, glória ao nome santo do Senhor. E cada anjo que descia, glória a Deus, aleluia, sobre aquela escada ia para o lado das irmãs e tomava posição. Glória ao nome santo do Senhor. Do outro lado tinha os irmãos, a mesma coisa aconteceu. E nós fomos relatando aquela visão para a Irmandade. Quem tinha linguagem manifestava, irmão, naquela noite. Quem não tinha dava glória a Deus, porque a glória de Deus estava ali naquele lugar. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, queridos e amados irmãos, o Senhor fez uma obra de libertação. Glória a Deus, aleluia. Fez uma obra, glória o nome santo do Senhor, de milagre. Acabou-se tudo, irmãos. Nós fizemos uma parte que o Senhor tinha dado para nós, porque toda a honra, toda a glória de Deus não é nossa, irmão. Glória ao nome santo, só fomos embora. Glória a Deus, aleluia. No outro dia de manhã passamos com um carro para deixar umas partes ali, porque ali era a casa do diácono. Glória ao nome santo do Senhor. E na casa da irmã da Piedade, que era a irmã Imaculada. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, nós deixamos aquela parte. Na hora que eu fui lembrar, irmã, da parte da mandioca, o Senhor falou dentro do meu coração assim: meu servo, não fala nada, fica calado. Eu falei: Senhor, mas a mandioca? Não, meu servo, fica quietinho, porque eu vou fazer uma obra de milagre. Glória ao nome santo do Senhor. Ali então nós ficamos quietos, irmão, triste, porque não ia levar aquela mandioca. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nós entramos dentro do carro, se despedimos da irmã, glória ao nome santo do Senhor, e fomos embora. Ali a rua que nós pegamos, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, dava tanto vazão para a casa onde nós estávamos hospedados, na casa de um outro irmão, quanto também para a rodovia. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela irmã nos relatou dia depois, glória ao nome santo do Senhor, que quando ela se lembrou daquela parte, ela saiu correndo para o freezer, pegou a quantidade de pacote de mandioca que ela pôde colocar numa sacola e saiu correndo atrás daquele carro, foi em direção da casa, irmãos, onde nós estávamos hospedados. Glória ao nome santo do Senhor. Chegando ali na rua daquela casa, ela não viu o nosso carro, ela entrou em desespero, começou a chorar. Glória ao nome santo do Senhor. A irmã que estava nos hospedando saiu: irmã Imaculada, o que está acontecendo? O Senhor Deus fez uma obra de milagre e eu não sabia, mas Ele criou um caminho para mim poder saber. Eu estou enxergando, irmã. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela irmã que estava à noite, glória ao nome santo do Senhor, dentro da casa dela, o anjo visitou. O anjo, glória ao nome santo do Senhor, colheu as lágrimas, o pedido, levou para o céu. O Senhor fez a obra e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Calamanaia, Jesus. Randoio canto lamanai. Que cantoio, randoio lamanai. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Pode ter certeza, a tua fé hoje pode estar abalada. Glória ao nome santo do Senhor. Mas está escrito aqui, irmãos, que se ela for até mesmo de um tamanho de um caroço de mostarda, ela tem força para movimentar um monte de um lugar para o outro. Imagine, irmão, glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa fezinha que você tem aí dentro, glória a Deus, aleluia. Ela tem força, irmão, absoluta. Ela tem força espiritual, celestial, para poder cuidar, glória ao nome santo do Senhor, da tua casa, cuidar da tua família, cuidar de você, te libertar. Glória ao nome santo do Senhor. Ela tem força, glória a Deus, aleluia, para satisfazer o desejo do teu coração, que é para poder ver aquele sentado, sentada, junto com você nesses bancos, dando glória a Deus. E pode ter certeza, irmão, não estou querendo pregar não, mas é o que o Senhor está dando aqui em cima, aquilo que você veio hoje buscar, glória a Deus, aleluia. O Senhor ouviu, pode ter certeza, e nos dias certinho que está marcado lá em cima, o Senhor vai cumprir, o nome dele vai ser glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. São tantas obras, irmãos, que o Senhor tem feito por essas andanças que o Senhor tem nos dado, mas quando o Senhor preparar de nós estarmos congregados aqui novamente, o Senhor colocar de desejo dentro do nosso coração, nós não vamos se envergonhar não, nós vamos levantar e vamos servir a Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Jesus. Irmão Rodrigo? Sim. Temos aqui, irmão, uma abertura da casa de oração, ou seja, a casa desse servo de Deus, a igreja de Mogi das Cruzes, é no Parque São Martinho, no dia 8/11, às 18h30. Certo que os cultos lá seguirão às quartas-feiras, às 20 horas, e domingos também, às 18h30. E fica aqui o convite aos irmãos, junto ao ministério, de estar conosco lá também, para se alegrar junto de Deus e junto da Irmandade também. Obra bonita que Deus está fazendo junto de nós. Deus me dá a graça de atender ali na cidade de Suzano, na 5ª divisão, e irmãos, estar junto com o irmão Geraldo também em Arujá. E desses lugares que eu tenho congregado, irmãos, de algumas igrejas, como também me reportei alguns irmãos dizendo que vinha para cá hoje, me pediram para vos saudar com a paz de Deus. Teria tanta coisa linda que Deus fez na nossa vida, no nosso ministério, mas outra preparação Deus dará a graça de contar. Pois nesses 40 anos que Deus nos guarda, irmãos, neste caminho, no caminho do Evangelho, eu tive visto Deus na nossa vida de perto. Pois Deus, uma obra tão pequena, aliás, de grande importância, e que Deus fez por estes dias também junto da nossa família, irmãos. Meu papai, 76 anos de idade, trabalhou a vida inteira na parte da construção civil. E há 6 meses atrás, irmãos, ele em cima da segunda laje, fazendo a amarração de uma laje, num descuido, irmãos, a hora que ele foi na turquesa, prendeu o arame, irmãos, numa ferragem, puxou com força, irmãos, ali quebrou o arame, o seu corpo, irmãos, levou ele de cima da segunda laje até o chão. Uma pessoa de 70 e poucos anos de idade, irmãos, sabe, uma dificuldade, já de idade, caiu, irmãos, todo atordoado ficou, quis se levantar, já veio logo algumas pessoas para levá-lo ao hospital, ele negou-se, não quero, estou bem, sacudiu o pó da roupa, levantou e foi para casa. Irmãos, em casa, então, passou-se algumas horas, então começou a dar oscilação na sua memória, nas conversas, nos assuntos dentro de casa. Então a minha mãe liga para mim, eu moro em Mogi das Cruzes também, me liga e disse: Israel, vem para cá, aconteceu esse fato assim, 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 precisamos levar seu pai para o hospital. E claro, irmãos, os cuidados têm que se fazer mesmo, e levamos. Irmãos, chegando lá, o médico fez lá tirou lá uma chapa, alguma coisa nesse sentido da cabeça. Irmãos, fez necessário abrir uma parte da cabeça porque estava o sangue pisado no cérebro. E por aquilo que o médico disse para minha mãe e para nós, dizendo assim, por questão de segundo, ele podia, além de perder a vida, ele ficar numa situação inválida por o resto da sua vida. Vocês podem agradecer a Deus, o Deus de vocês, que na vida do seu pai, Deus acabou de fazer um milagre. Meu pai está lá, irmãos, Deus deu a ele de, claro, fazer alguns tratamentos, a gente seguir também o mesmo, mas nosso pai está lá saudável, com vida. Ontem mesmo estive com ele e está lá, irmãos, glorificando e agradecendo a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus. Deus me dá graça de, desde criança, servir a Deus. O Senhor me chamou nas águas do batismo com 12 anos de idade. Com 13 anos me colocou na orquestra para tocar junto com os irmãos. E a alegria nunca saiu do nosso coração em servir a Deus. No ministério da palavra, o Senhor colocou nós com 20 anos de idade. Já passou, irmãos, 32 anos que a gente serve a Deus com alegria, com bastante vontade de servir a Deus. Mas passamos uma prova, irmãos, uma prova difícil, que a gente não via caminho, irmão, de sair daquele problema, porque os irmãos sabem, os irmãos que estão à frente de trabalho, a dificuldade vem para todos, mas para nós parece que a situação ela vem mais. E passamos por uma certa dificuldade na época, irmãos, assim que parecia que tudo estava contra nós, nada dava certo, conversas também que não rendia alegria dentro do assunto que nós passava, e aquele nos trouxe um grande aborrecimento. Irmãos, e eu então, nessa circunstância do problema, irmãos, eu morava em Mogi das Cruzes, e dentro da situação que eu estava passando, distante da minha família, irmãos, aproveitando já a situação do meu problema, adversário, é claro que luta com todos, então ele veio na minha mente aqui e soprou alguma coisa no meu ouvido: por que você não tira a sua vida, acaba com tudo, nada mais vai dar seguimento, acaba-se essa história, ninguém vai ver mais nada do seu sofrimento. Irmãos, e por questão de segundo e virtude da tentação, irmãos, nós quisera ceder. Eu saí ali de César de Souza, irmãos, eu vim andando até Mogi das Cruzes.
E eu peguei um trem, então entrou na minha mente assim, você pega o trem, vai para São Paulo, e no caminho, um percurso desta viagem, você se joga, tira a sua vida e acaba com tudo. Irmãos, a guerra espiritual era grande, irmãos, a luta, a tentação também. E eu fui nesse propósito, irmãos, um propósito maligno, vamos dizer assim, uma tentação na nossa mente. E eu estava dentro do trem, sentado no terceiro vagão, irmãos, quando eu passei a estação de Ipuá, que eu ia para Guaianazes, entrou um senhor dentro daquele trem, uma pessoa muito alegre, muito expansivo no falar, irmão, se percebia que ele passava banco em banco e cumprimentava as pessoas. E de repente ele parou em mim e disse assim, moço, eu posso entregar para você um folhetinho da palavra de Deus? Diante da minha situação, o que eu ia fazer, irmãos, não tinha mais nada o que fazer, a não ser pegar aquele folheto. E quem sabe por ali também Deus fizer uma obra para nós glorificar a Deus. E quando eu peguei aquele folheto da mão daquele homem, irmãos, glória ao nome do Senhor, naquele folheto estava assim, escrito, eu sou Deus que dou a vida e que tiro a vida, Salamaia Jesus, eu faço deitar a sepultura e faço levantar dela, e naquela mesma hora uma virtude tomou conta do meu ser, do meu coração, um choro pegou nós dentro daquele trem, olhei para aquele homem e disse assim, olha, já que ali através do Senhor veio a alegria do meu coração de volta, aonde o Senhor entrar eu entro contigo, aonde o Senhor passar eu passo contigo, porque hoje Deus colocou o Senhor no meu caminho como anjo de Deus. Salamaia, Jesus, irmãos, eu segui aquele homem, o trem inteirinho, o que ele fazia eu estava com ele, e chegou um dado momento do trem, ele falou para mim assim, olha, senhor Israel, eu vou até o Brás, eu vou comprar uns folhetinhos da palavra de Deus, que eu faço o trabalho de evangelização, comprar umas harpas, umas bíblias, e onde eu evangelizo eu dou a harpa e dou a bíblia. Tá bom, eu vou com o senhor. Fomos na Conde de Salzeda, irmãos, de repente, quando eu termino todo aquele trabalho, eu passei o resto da tarde com ele. E quando chegou então no final do dia, ele falou para mim assim, agora eu não vou voltar para Mogi. Eu vou entrar aqui numa igreja, irmãos, Assembleia de Deus, e eu vou buscar uma palavra, vou congregar. Eu olhei para aquele homem, irmãos, falei assim, eu posso entrar com o senhor aí? Pode. Eu entrei, irmão, sentei lá atrás, como está aquela irmã lá. Só que eu peguei naquele irmão e falei assim, ó, eu contei um pedaço da minha história para o senhor. Para que não venha tirar dúvida naquilo que vou ouvir nesta noite, senta do meu lado. Eu sei que o senhor conhece todo mundo aqui, e vai que alguém prega um assunto na palavra, e o senhor saudou, conversa, para não entrar guerra na minha mente, que não seja Deus, eu quero sair daqui com certeza que Deus está na minha vida, e que Deus tem alguma coisa para fazer com nós ainda. Irmãos, e aquele homem sentou comigo lá atrás, aquele irmão, e aquele culto gostoso, irmão, uma comunhão gostosa, como está nesta noite. E para cumprir o que está escrito aqui, irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21 e 22, está escrito assim, as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, e elas são novas na nossa vida todo dia. Salamananga, Jesus. Irmãos, e na comunhão lá atrás, irmãos, uma virtude pegou nós, deixou no choro, irmão. E de repente levantou aqui na frente um senhor, que nem daqui era, irmãos. Ele veio dos Estados Unidos naquele dia, participar daquele culto, irmãos, junto aos irmãos. E o que presidia, irmãos, eu posso falar porque me aconteceu um fato, um episódio muito, muito grande naquela passagem que nunca mais vou esquecer na vida, irmãos. Então o que presidia dizia assim, irmãos, está aqui este irmão, meu filho, ele está no campo lá do nosso ministério nos Estados Unidos, em Boston, ele veio visitar nós, então vamos deixar que Deus se serve dele na palavra. E quando ele subiu aqui, irmãos, eu na comunhão lá atrás, irmãos, só conferindo o assunto, a palavra, de repente ele veio aqui na frente e disse assim, essas palavras, irmãos, até trouxe alguma coisa para apresentar para os irmãos, mas quando eu subi esses 2 degraus aqui na frente, o Espírito Santo de Deus falou aqui dentro do meu coração, esta parte você deixa, você vai falar o que eu vou mandar você fazer. Salamaia, Jesus, abre a escritura em 11 de Êxodo, Deus chama Abraão, ele faz promessa, sabe o erro é 11 ou 12, se me fala a memória, e prega esse assunto para a igreja. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E por aquele caminho, irmãos, está escrito lá o assunto, que Abraão foi despedido do seu pai Terá, irmãos, saiu com a bênção do pai e foi por um caminho que ele não conhecia. E através da fé que estava no seu coração, se for falar o assunto aqui é muita coisa, Deus fez grande coisa na vida de Abraão. Se tornou um patriarca da fé, se tornou um grande homem de Deus, e um homem também que nos traz esta palavra, um assunto muito importante, porque a linhagem da fé é a que nos segura também até aqui no caminho,
E foi falando assim, e de repente Deus pega a sua boca e dizia assim para a igreja, irmãos, essas palavras: tem alguém congregado aqui, você não faz parte deste povo, desta igreja. E é a primeira vez que você entra neste lugar, para você saber que Deus tem plano ainda na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, desde o ventre da tua mãe eu te conheço, e muita coisa na tua vida já aconteceu. E para você saber que é Deus neste lugar, hoje o espírito da morte rodeou a tua vida e o teu caminho. Salamai, Galiga, Jesus. Mas eu coloquei na tua vida um anjo da minha parte, eu coloquei um anjo no teu caminho, e te trouxe por essas portas aqui dentro deste lugar, e para você saber que o teu nome está escrito ainda no livro da vida. Ó Israel, Salamaga, Jesus, eu continuo ainda a operar na tua vida. Eu quero ver qual é o demônio que vai parar a minha bênção na tua vida. Irmãos, eu saí dali contente, irmãos. Me chamo Israel, e o Senhor dizia na sua boca assim: tudo aquilo que se foi eu vou trazer de volta, e vou levantar a tua cabeça bem alto. E por este caminho, irmãos, nós conhecemos este ministério lá no ano de 2009, 2010. E começamos a congregar com esses irmãos. Irmãos, e corre aqui, dali, não querendo compromisso na obra, pois nós já, irmãos, atendemos bastante tempo a obra. A gente sabe o peso que é e a responsabilidade também. Mas o Senhor cercou nosso caminho. Irmãos, ali em Suzano, em Itaim, no Jardim Romano. Por um ano e meio eu fiquei junto aos irmãos, acompanhado do irmão Rodrigo. Depois dali o Senhor nos levou no Badra, depois dali o Senhor nos levou lá para o Jardim Lebrão. Irmãos, no Lebrão o Senhor fez coisa linda com a gente. Depois dali o Senhor nos levou lá na Chácara Aleluia. E depois ali lá na 5ª divisão. E por onde nós passamos, cumpriu a palavra que o Senhor falou. O Senhor levantou a nossa cabeça e mostrou, irmãos, que vale a pena um homem acreditar na palavra de Deus. Irmãos, se você está aqui dentro nesta noite, irmãos, já de antemão, antes da palavra, acredita, dá glória ao teu Deus, porque isto é misericórdia de Deus. Se estamos de pé, porque a misericórdia de Deus. Se você respira, porque a misericórdia de Deus está na tua vida. E através da comunhão que está a igreja, Deus hoje vai saciar a tua alma aqui dentro e vai mostrar para o teu inimigo como vale a pena renunciar tudo por amor ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde eu passar e congregar, levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Esperamos a palavra de Deus. Deus seja louvado. Irmão Rodrigo. Irmão Jairo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Evangelho segundo escreveu Lucas, irmãos, palavra que o Senhor nos traz à frente, e o capítulo é 18. Em reverência ao Senhor, os irmãos todos de pé, claro. Irmãos, será lida a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. A todo o seu tempo ela se cumpre. E uma coisa é verdade, irmãos, se veio este assunto, coisa importante Deus vai fazer no meio desta igreja. 18 do Evangelho de Lucas. Segundo escreveu Lucas, então, o Evangelho de Lucas 18, e o capítulo é 1, e vamos ler, irmãos, até o versículo 8. Verso 1 até o versículo 8. Glória a Jesus. Estou contente em estar com os irmãos congregados, irmãos. Quantas vezes fizemos plano de estar aqui na igreja congregado. A gente vem na reunião, participa dela e está com os irmãos no dia a dia. Congregar aqui hoje com os irmãos primeira vez. Então estou contente de estar com os irmãos e também participar dessa alegria de vós. 18 de Lucas, versículo 1, e vamos ler até o versículo 8. Diz aqui a palavra, a parábola do juiz iníquo. Se todos encontraram, vamos fazer a leitura então. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que fim não volte e me importune muito.
E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui, irmãos. Amém. Bendito seja Deus. Neste Evangelho, irmãos, em que lemos de Lucas, se vê um assunto aqui muito importante, que também, irmãos, se faz também necessário também uma recomendação para os irmãos. É a respeito da oração. Veja bem que aqui o Senhor contou uma parábola, a maneira em que o Senhor falava com os discípulos e a multidão, despertando então neles, irmãos, não só o ensinamento, mas também, irmãos, mostrando para eles que, irmãos, através do ensinamento chega sempre na vida de um e de outro uma luz de um problema, uma resposta também de um problema. E ensinou então os discípulos a orar. Irmãos, veja bem, se os irmãos for lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, fala lá, irmãos, a respeito, alguém dos discípulos, irmãos, vendo que João ensinava mais e também orar, se preocupou então e se incomodou em dizer: Senhor, ensina-nos a orar, porque a oração é a maneira e o meio também de um homem, irmão, se achegar a Deus, e através da sua oração também a fé que está dentro do seu coração, irmão, já nele nasce uma certeza em que Deus faz, irmãos, para nós o possível e também o impossível. Por isso está escrito lá em 11 de Hebreus, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que todo aquele, irmãos, que se achega a Deus, creia primeiro que Ele existe, e também que Ele é galardoador daquele que o buscam. E quando então nós, irmãos, temos essa certeza no nosso coração, a palavra vem sim para falar conosco, para despertar dentro do nosso coração, que o mesmo Deus que operava no passado, é o mesmo Deus que está aqui, e operará também para frente. E não tem nada, irmãos, que atrapalha, ou que impede Deus fazer para mim e para você, alguma coisa através da nossa oração também. Então aqui, veja bem que ele contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Orar sempre. Sempre, irmãos, não é um dia, sempre é todo dia. É orar de manhã, é orar à tarde, é orar à noite. E fora esses momentos em que nós usamos para orarmos, agradecer a Deus porque levantamos. Agradecer a Deus por aquilo que comemos. Agradecer a Deus então por aquilo, pelo sono, pedindo a Deus que nos abençoe a boa noite. Assim, dá para nós uma boa noite. Mas no decorrer do dia também, pela nossa necessidade, irmãos, às vezes se faz necessário também ter um particular com Deus. Através da nossa oração, sabe por quê, irmãos? O nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele enfrenta, luta conosco todo dia. Por isso o apóstolo Pedro, irmãos, exortava a igreja, lá no capítulo 5, versículo 8, irmãos, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o vosso inimigo, ele ruge como leão, bramando, tentando a quem ele vos pode tragar. Ele vem pelo caminho da nossa vida, irmãos, tentando, aleluia, abater a nossa fé, abater a nossa crença, arrancar o nosso ânimo, e querer jogar sujeira também no nosso caminho, para manchar as nossas vestes espirituais. Mas no nome de Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que a força de Deus nesta noite, ela pega o teu ser mais uma vez nesse lugar. Salamaia, Jesus. E orar, irmãos, através da oração, se nós vamos falar aqui, quantos irmãos que através da oração o Senhor deu resposta? Vamos pegar um exemplo aqui? Lá no Velho Testamento, Ana, irmãos, ela ia fazer no templo o quê? É o que vocês estão fazendo hoje aqui, fazer a sua adoração e também fazer a sua oração. Ana, ela tinha uma competidora com ela, irmãos, chamada Penina, que constantemente perturbava ela, porque Penina dava filhos para Eucana, e Ana não, sua mãe era fechada. Irmãos, e constantemente ela era insultada. Só que ela ia no templo fazer essa oração, irmãos, em parte da história que lemos lá atrás, chegou um momento em que ela subia ao templo, encontrava lá o sacerdote ali, bendito seja o nome do Senhor, e por algumas vezes e ocasião também via ela, irmãos, de boca fechada, só falava com Deus através dos seus lábios, e tinha ela por embriagada, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, além do insulto lá, mais outro insulto ali, não, a tua serva não está embriagada, não, ela está atribulada, porque quando o crente está atribulado, irmão, ele passa por algum momento difícil na terra, até para falar fica difícil, buscamos força para orar, não conseguimos, e vamos aos pés de Deus então fazer o quê? Irmãos, só no pensamento, como ela fazia nos lábios. Mas como Deus dá resposta para tudo, irmãos,
na oração dela, o que o sacerdote falou para ela então? Já que você não está embriagada, não está cheio de mosto, então que Deus conceda a petição do seu coração. E qual era a necessidade dela, irmãos? Abraçar um filho, ter um filho. E ela fez um voto para Deus, que o dia que Deus desse para ela um filho, ela ia entregar ele no templo para servir a Deus. E diz a palavra lá, que quando assim ela fez, irmãos, começou Samuel a servir a Deus já desde a sua meninice. Primeiro ministério, irmãos, acender a luz do templo da casa de Deus. E assim o Senhor foi abençoando a sua vida. Já estava confirmado por profeta, já desde o ventre da sua mãe. Porque quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Deus separa, está separado. E quando Deus chama, está chamado. E qual é o homem, irmãos, que vai atrapalhar na minha e na tua vida o que Deus tem para fazer contigo aqui na terra? Então te alegra no teu Deus, porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Te alegra no teu Deus, porque não foi você que me chamou, foi eu que te chamei. E esta graça maravilhosa, irmãos, não é daqueles que correm, é daquele que Deus se compadece. Através da misericórdia que falamos aqui de Lamentações de Jeremias, Ele passou na tua vida um dia, mudou o teu caminho, e para você ser feliz por resto da sua vida. Então, irmãos, o trabalho do inimigo é esse, é jogar sujeira no nosso caminho, lamear as nossas vestes espiritual, é embargar nossa carreira, é fazer de tudo, irmãos, para atrapalhar, irmãos, a jornada de um cristão na terra. E qual que é o propósito de cada irmão que está aqui? Não é servir a Deus, irmãos? Não é congregar? O músico é tocar, o pregador é pregar, os demais irmãos na comunhão, o outro oração. Cada um tem aqui um propósito com Deus dentro da igreja. Vir aqui fazer o seu culto racional perante Deus. E na comunhão, irmãos, então no intento da sua fé, dentro da tua necessidade, você ora aí, Deus responde aqui. E hoje a resposta para mim, para você aqui dentro, irmãos, aplica-te a orar mais. Busca mais. Que na resposta da tua própria oração, eu vou dar resposta para você. Vamos lá para outro exemplo. 6 de Daniel. Daniel era tão ousado, irmãos, que ele escancarava portas para Jerusalém. E orava a Deus 3 vezes. E quando o crente aplica o seu coração na oração, irmãos, no automático, é claro que o céu vem sobre ele, as virtudes também vêm. E quando o crente, irmãos, é abençoado de Deus também aqui na terra, o que vem o inimigo para fazer? Tentar, irmãos, no nosso caminho, irmãos, atrapalhar o plano de Deus. Daniel, irmãos, ele foi constituído dentre dos 3 primeiros príncipes, irmão, para cuidar da vida do rei. E o que aconteceu com ele? Cresceu no seu caminho o espírito, irmãos, da inveja. No lugar em que ele estava, vinha a inveja. A perseguição não faltava. Então, irmãos, aleluia, o nome, se alguém com mal intento no coração, a única maneira de arrancar este homem do nosso caminho é criar um edito diferente, porque já estou vendo que ele é um homem que ora. É um homem que tem a sua fé no seu Deus. E se nós criar um edito aqui, o rei assinar, e na lei dos medos do persa não pode revogar, eu quero ver. Salamaia, Jesus, se nós não pega ele. Irmãos, o diabo ele pode até fazer a panela, mas a tampa não. Ele começa, ele tenta. Mas, irmãos, por esta palavra aqui dentro hoje, irmãos, vem para a igreja um santo ensinamento. Ora a Deus sem cessar, irmãos, ora. A tua libertação está na tua oração. Você sabia disso? A tua libertação está na tua oração mesmo. Porque oração, irmãos, oração é tão importante que quando o homem ele passa a ter, irmãos, essa intimidade com Deus através da oração, o Senhor faz para ele, irmãos, o que ele precisa e o que ele imagina e o que ele quer que se resolva. Você veja bem que esta mulher aqui, irmãos, ela foi até esse juiz iníquo e ela foi pedir que aquele juiz fizesse justiça para os seus adversários, ou seja, seus inimigos. E segundo diz a palavra aqui, irmãos, ela foi até que persistente. E na leitura em que lemos, já se falou aqui, juiz iníquo. Um homem, irmãos, que, aleluia, Senhor, não tinha uma vida com Deus. Um homem de um pensamento totalmente diferente. Ou seja, quando aquela mulher vinha, então quero crer que dentro do assunto ele virava para ela as costas. E ela voltava ao seu caminho de volta. Mas na persistência desta mulher, do outro lado o que aconteceu, queridos irmãos? Aleluia, dentro da palavra o Senhor mexeu naquele coração. E dentro dele mesmo nasceu esse sentimento por causa dela, por causa da persistência dela. Ainda que eu não tema a Deus e não respeito os homens, todavia eu vou fazer justiça para você.
Salamaia, Jesus. Irmãos, o caminho desta palavra hoje, irmãos, não vai muito longe não. Hoje Deus, por esta palavra aqui, irmãos, Ele vai entrar onde você não imaginou e nem caiu no coração. Salamaia, Jesus. Eu vou mexer no que está fechado, no que está trancado, no que está parado. Eu vou começar a botar para andar, para caminhar, porque eu sou Deus. Salamaia, Jesus. Eu não te coloquei aqui dentro da igreja para você andar com a tua cabeça baixa, não. Ele também como um crente derrotado, ou seja, o diabo ele vem no teu caminho para fazer você se encurvar perante ele. Levanta a tua cabeça, dá glória ao teu Deus, que a minha virtude vai te pegar aqui dentro deste culto. Eu vou te fazer você sair transformado e cheio do Espírito Santo. Salamaga, Jesus. Irmãos, diz a palavra lá no livro de Salmos 35, versículo 5, irmãos: a ira do Senhor, ela dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você vem buscar a palavra de Deus nesta noite, olha, abraça ela, que eu vou passar na tua vida com justiça. Vou mexer onde precisa mexer. Vou soltar o que está preso, te diz Deus. Tem alguém que está aqui dentro hoje, olha, leva o alvará de soltura hoje pela palavra. Calamai, galinha, Jesus. Porque eu quero você alegre na minha presença e cheio do meu espírito. A oração, irmãos, é importante. Às vezes até aquilo que às vezes a gente pensa que é mal, se transforma em bênção. Vamos lá na palavra? 38 de Isaías. Aleluia, irmãos. O rei Ezequias, o Senhor pegou a boca do profeta Isaías e falou: vai lá na casa de Ezequias e fala para ele colocar a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Irmãos, Ezequias então, quando ouviu aquela mensagem, irmãos, de Isaías, filho de Amós, entrou no coração dele um temor tão grande e também um arrependimento. Diz a palavra que ele virou as costas para a parede e foi orar a Deus. E na sua oração então ele começou a conversar com Deus, dizendo assim: Senhor, lembra-te que eu andei no teu caminho com o coração reto, sincero fiz a tua obra, ou seja, reparei os altares, estabeleci culto onde não tinha, e estou agora nesta situação, prestes a morrer. E no meio da palavra, no meio do caminho, diz a palavra lá em 38 de Isaías, irmãos, e 20 também de 2 Reis, bendito seja o nome do Senhor. Que Isaías não tinha nem saído do templo, irmãos. No meio do caminho Deus pegou Isaías: volta lá. A oração dele mexeu comigo aqui. A oração dele me incomodou aqui. Não é para morrer não, é vida, volta lá. Os irmãos creem, irmãos, que a vida, que é Cristo, que é Deus, vai passar no meio desta igreja. E quem precisar de vida, leva a vida, que é a palavra. Salamai, ali é Jesus. Eu vou mudar o teu caminho daqui para frente, te diz o Senhor. E quando o profeta chegou, irmãos, perante o rei: ó rei, o Senhor mandou voltar aqui, olha, você não vai morrer mais não, você vai viver mais 15 anos. Eu acredito nestas coisas ainda, irmãos, que Deus continua operando na igreja, e Deus vai fazer na tua vida porque Ele é Deus. E o assunto aqui, irmãos, foi oração. Então o que era morte, irmãos, o que era morte? O joelho no chão, opa, volta lá e prega a vida. Então o que é errado na tua vida hoje, eu vou acertar, mas cai na oração, busca oração. Ah, mas Senhor, eu não sei orar, eu não sei orar bonito como aqueles irmãos que oram na igreja. Vamos na palavra, irmãos, 6 de Mateus 9:13. Portanto vós deveis orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é Pai meu e Ele é Pai seu também. Ele é Pai de Jesus Cristo, é Pai de todos aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, irmãos, Xalamaga, Jesus. E aonde este pai chega, irmãos, o filho fica forte, fica valente. Vocês querem ver um exemplo? Você pega um pai, irmãos, pai que tem filho que, irmão, não pode soltar da mão dele. Veja bem, o filho vai, irmãos, e um exemplo, corre para a rua, o pai vai lá e pega o filho. Se alguém lá fora, irmãos, vai mexer com o teu filho, com a tua filha, irmãos, vamos dizer assim, de porte, irmãos, além do seu, o que seu filho vai fazer? Peraí, estou com meu pai é bravo, meu pai tem força, meu pai é valente, glória ao nome deste pai aqui, irmãos. Ele é forte, ele é valente, ele, irmãos, glória ao Senhor, ele faz tudo para esses filhos aqui na terra. Diz a palavra: se vós sendo homens não sabeis dar vossas boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu não dará aqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, vai para a tua casa em paz com esta palavra. Eu já estou causando um rebuliço na tua vida através deste culto hoje. Vou mexer no coração que você fala que está duro, não tem como. Sim, aquele coração é bravo.
Eu vou entrar neste coração hoje, eu vou fazer ele manso na sua presença. Vou fazer aquele que não dá glória, aquele que não reconhece a misericórdia e o favor de Deus, entrar por estas portas, dá glória a Deus. E oxalá que não passe por este lugar e receba, aleluia, a salvação da sua alma também pelo batismo. Então está aqui, irmãos, quanta coisa bonita se fosse entrar dentro da palavra. Uma história que edifica a nossa fé e que nos traz, irmãos, também ensino dentro dela. Mas, irmãos, a oração em tudo na nossa vida é importante. Então volta para a tua casa, queridos irmãos, ainda que você não sabe orar bonito igual você falou, mas prostra o teu joelho, se humilha na presença de Deus. O Senhor tinha 3 irmãos, discípulos e depois apóstolos, irmãos que constantemente quando o Senhor orar, estava do lado dele, Pedro, João e Tiago. A palavra fala sempre nesse assunto, Pedro, João e Tiago. Irmãos, entre todos os ensinamentos que o Senhor deu para os apóstolos, discípulos depois apóstolos, irmãos, que nós temos base também nos ensinamentos da palavra que se tornou hoje a igreja, assim. Glória ao nome do Senhor. Vê qual que foi os irmãos no passado que, irmãos, venceram esta vida, irmãos, sem ter sofrimento. Todos tiveram provas difíceis. Vamos na palavra, irmãos? 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro estava orando dentro da prisão. Aliás, a igreja orando por Pedro que estava preso. E quando a oração da igreja, irmão, chegou ao céu, Deus falou, anjo, desce lá e solta Pedro. Glória ao nome do Senhor. E quando Pedro saiu, recebeu a notícia, que o anjo apareceu para ele, irmão, abriu-se a porta, caiu aquelas larga. Ele estava na rua que não acreditava que era real. Ele correu e foi lá falar para a menina Rod, olha, eu estou liberto, estou fora da prisão, conta para os irmãos. E eles não acreditavam que era real aquilo, irmãos, porque quando Deus faz obra, irmãos, Ele faz e faz com perfeição. Vamos na outra parte? Aleluia, Tiago, irmãos, apóstolo do Senhor também, foi morto à espada ao final da sua vida, mas deixou para nós um grande legado dentro das Escrituras Sagradas, ensinamento que traz para nós, irmãos, bases e fundamento no Evangelho também, para nós, irmãos, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Então, você quer aprender, irmãos, lê as Escrituras Sagradas, passa a ler, nesses 66 livros que tem aqui dentro, irmãos, tem coisa linda do céu, para Deus mostrar e revelar para vocês. Glória ao Senhor, e através, irmãos, da nossa busca, do nosso comprometimento com Deus, e a oração também, você pode ter certeza que o inimigo da tua alma já perdeu. Jesus, já perdeu. Até você chegar no culto hoje foi difícil chegar. Senhor, eu vou hoje debaixo da tua misericórdia, mas eu preciso de uma palavra. Eu estou como aquele centurião de Capernaum, uma palavrinha que o Senhor Jesus falar para ele, uma palavrinha só, meu criado sarará. Está escrito lá em Lucas 7, não é isso, irmãos? Uma palavrinha só, meu criado sarará, que é o assunto desta palavra nossa. Uma palavra entre muitas que foi falado, você pode ter certeza, a tua casa já está em liberdade na minha presença. Mas vai para casa, irmãos, dentro dos assuntos que Deus passou para nós nesta noite, nos traz para nós um grande avivamento na nossa fé e força para nós continuar a nossa lida lá fora. Uma coisa é bem verdade, queridos, a tua luta não vai parar, a guerra também não vai parar, mas se você aplicar-te no Senhor, na oração, em todas as lutas que você passar, eu tiro você do outro lado. Em todos os caminhos na tua vida que estiverem apertados, difícil você até suportar a situação, através da oração te dou força de você passar do outro lado. Eu sou Deus que abre porta, eu sou Deus que fecha porta. Eu sou Deus que levanto, eu sou Deus que abato. Eu sou Deus que crio condição e caminho para você glorificar o meu nome. E um dia Deus tomou a boca do apóstolo João, irmãos, lá na terceira carta, irmãos, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e diz: este que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Diante de ti, igreja, o Senhor colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar esta porta que eu coloquei na tua vida. Canta, dá glória, louva, viaja, visita, toca, prega, atende e faz tudo o que Deus mandar. E mais um pouco ainda também. Porque assim você será abençoado e por onde você passar, você será um canal de bênção na mão de Deus. Está escrito lá no 11 de Eclesiastes, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 até com 8. Está escrito isso na palavra, irmãos. 7 os domésticos da fé e os 8 que estão um pouquinho mais distantes. Reparte o pão para quem precisa, irmãos, para quem tem fome. Quem tem fome do pão, que a palavra reparte, fala, anuncia, prega, fala que Jesus salva, que Jesus é bom, que Ele perdoa pecado, que Ele muda a vida do homem, que Ele transforma. Esse Jesus que eu prego aqui nesta noite é um Jesus vivo, não morto, irmão.
Eu prego um Cristo aqui, um Cristo ressuscitado. Que quando ressuscitou, irmãos, depois da sepultura, ao terceiro dia, se apresentou aos irmãos e disse ainda mais: paz seja convosco. Salamai, galinha, Jesus. Deu ao homem esperança e condição, irmãos. Todo aquele que crê nele, para perdão dos seus pecados, terá vida eterna no reino dos céus. Quem pode perdoar pecado, irmãos? Só Deus. Quem é que tem condição de perdoar pecado? Para aumentar um pouquinho a sua fé, dentro da palavra. Vamos lá no Evangelho de Lucas novamente. Trouxeram até o Senhor Jesus lá um paralítico. Tinha 4 homens, diz a palavra lá, 4 homens, que vendo que o Senhor estava dentro do templo ensinando, e aquele dia era dia de prodígio, de maravilha, então 4 colegas, ou seja, 4 amigos de um paralítico, colocaram ele em cima de uma cama. Você não pode ir andando, mas nós gostamos de você. Nós sabemos que o Senhor Jesus está lá, e hoje é dia de cura, de milagre, de prodígio, porque todo mundo que chega lá, todo mundo sai com a resposta. É como nesta noite a palavra de Deus mandando aqui, todo mundo aqui vai sair com a resposta nesta noite. Deus não vai despedir ninguém vazio sem o pão que é a palavra. E pegaram ele, irmãos, olha bem o trabalho que deu, colocaram na cama, vieram os 4 andando, e quando chegaram perto do lugar que o Senhor estava, irmãos, tinha tanta gente, irmãos, tinha fariseu, irmãos, de Jerusalém, da Galileia, de Samaria, todo mundo ali, irmãos, tinha uma multidão, e não dava para eles entrar com aquela cama pela porta da entrada, janela nem falar, irmãos. Então alguém pensou, o único meio de nós levar esse homem aonde está o Senhor Jesus é subir pelo telhado. Olha o trabalho que deu, irmãos, olha o trabalho que deu. Mas a fé, é o que está escrito lá em 11 de Hebreus, ela faz o impossível, aquilo que a gente nem espera. Quando o crente está tomado na fé, irmãos, a fé ela movimenta ele à espera de um milagre. Colocaram ele em cima de uma cama, levaram no telhado, destelharam ainda o telhado, olha o trabalho que deu. E lá soltaram o corpo dele, irmãos, com cuidado até onde estava o Senhor. E quando o Senhor vem daquele homem, vendo a fé deles, ele disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, veio de lá, está precisando, perdoados são os teus pecados. E ali tinha alguns fariseus ali, irmãos, santo é o nome do Senhor, conversando entre eles. Quem é esse aí para dizer, perdoados são os teus pecados, a não ser Deus? O que o Senhor disse? O que é mais fácil dizer para vocês? Perdoados são os teus pecados? Ou dizer para esse homem, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa? Para dizer, para provar para vocês que eu tenho poder que está comigo, que Deus me deu, no céu, na terra, debaixo da terra, eu digo para este homem agora, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Ou seja, irmãos, quando chega a resposta de Deus, na hora e no momento certo, os caminhos se abrem. E para você que está aqui dentro nesta noite, o culto vai terminar, queridos. Eu estou te dando aqui uma receita, um ensinamento e a palavra. Pega deste pão, coma desta palavra, beba, porque muito longo será o teu caminho. O plano que Deus tem na tua vida é lindo, bonito e maravilhoso. Aceita a minha vontade, faz a minha vontade, o resto deixa comigo. Deus seja louvado. Irmão Rodrigo, por favor. Vem fazer agradecimento e apresenta as demais coisas que precisa. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso eterno Deus, Pai de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também. Voltamos agora em oração no findar desse santo culto. Esse povo, Senhor, que assistiu, essa multidão que assistiu essa live, os que estão aqui dentro da tua casa, estiveram em comunhão com essa palavra, sairão daqui com seu coração fervendo de alegria, Senhor. Tem um crente feliz aqui essa noite, irmãos? Dá para você dar um glória a Deus com alegria, o glória a Deus que Deus merece. Dá um glória a Deus aí, irmão. Pela tua vida, pela graça de Deus em você, pela palavra que Deus mandou, irmão. Que palavra, que palavra. Ida, me quare semiade, lusa lima, que tala suia lá.
Idamuria Siliama, canta Lamaia. A palavra de Deus é mais doce do que o licor de favos, é mais doce do que o mel, Senhor. Quanta gratidão no nosso coração, quanta alegria por poder ouvir essa tua palavra, ali sentadinho no banco, junto dos músicos, vendo tu usar do teu servo. Como o teu dom é maravilhoso, Senhor, como a tua palavra é viva, é cheia de graça, é cheia de poder, é cheia de unção. Derrama aqui agora o bálsamo dessa palavra, Senhor. Invade o nosso ser, invade a nossa casa e derrama dos teus dons maravilhosos por amor do teu nome. Senhor, acompanhe esses teus servos de volta para suas congregações, levando também a seiva dessa palavra, que a nossa irmandade lá em Mogi, Suzano e toda essa região possa sentir essa alegria. Senhor, traz eles de volta aqui, já estamos com saudade. Enche sempre os teus servos da palavra. Glória a Deus por essa santa palavra. Ó Senhor, agora em seguida faremos as ofertas. Despede-nos em seguida também em paz. E essa palavra já nos recomendou, preparando o nosso coração para a busca dos dons do Espírito Santo, que será realizada na segunda-feira. Igreja, de agora para frente, oração no nome do Senhor Jesus. Toma todos nas tuas mãos. Oramos e apresentamos toda a nossa irmandade, a Camilinha, Senhor, que está fazendo o tratamento do câncer, a Juliana, a irmã Patrícia, a irmã Virgínia, nosso irmão Ene, nosso ancião daqui que está em viagem ao Nordeste, nosso irmão Kleber, nosso ancião daqui que reside nos Estados Unidos. Guarda-nos a todos, teus servos diáconos, cooperadores, e grava essa palavra nos nossos corações, que através dessa live, vidas sejam alcançadas, Senhor. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Pode ficar do ladinho, hein? Todos de pé, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Vocês prestaram atenção mesmo nessa palavra, irmãos? Vocês não estavam mexendo no WhatsApp, não tava cochilando, não? Vocês ouviram bem essa palavra? Você não prestou atenção? Quando acabar o culto, ela vai ser postada, só o trecho da palavra lá no canal. Vai lá ouvir de novo. Ouve de novo. A minha esposa está aqui, de testemunho de Deus no céu. Eu ouvi a mesma palavra há mais de 1 ano e meio. Todo dia, 8 horas da manhã, eu pegava a gravação daquela palavra, já mandei para alguns irmãos aqui, e ouvia ela, e todo dia Deus falava alguma coisa nova comigo. Todo dia. Não teve um dia que a palavra não falou comigo. A mesma palavra que eu gravei na Igreja do Brás, eu ouvi ela mais de 1 ano e meio, e ouço até hoje, e até hoje eu choro quando eu ouço ela, porque eu sinto a presença de Deus. Pega essa palavra, irmão, e sai daqui com essa receita de vitória na tua vida. Nós vamos fazer as ofertas, irmãos, bem rapidamente, e quero instruir a nossa irmandade, que depois que o servo de Deus fizer o encerramento do culto, aliás, esse é o nosso irmão Israel, ancião no Jardim Lemblon em Suzano, foi ordenado agora recentemente, ancião, mas é muito antigo já no Ministério de Cooperador. Deus o tenha abençoado grandemente. E vamos marcar um batismo, uma Santa Ceia, vamos atender aqui. O irmão Jairo também, não é, irmandade? Nós temos prazer receber, aliás, não só ele, os outros anciãos que estão assistindo aí, que alegria que os irmãos trouxeram para nós, não é? No final do culto nós vamos fazer uma oração por eles, não vamos, irmãos? Abençoando eles, para eles voltar com a Zona Leste, com o molho atado, cheio da presença de Deus. Os irmãos foram um anjo enviado aqui nessa congregação essa noite. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí nos bancos estão os envelopes. Se alguém precisar passar cartão, procure lá os irmãos na portaria, por favor. Oferte segundo a sua prosperidade, o que Deus te pôs no teu coração, mas faz com amor. Faz para a obra de Deus com amor. O nosso irmão Antônio, ancião aqui de São Roque, está em viagem para Itapirapuã Paulista, fazendo atendimentos lá, com os frutos que Deus preparou aqui. Está lá no meio da semana, deixando o seu trabalho secular para levar o pão na mesa do necessitado. O telhado da igreja já está sendo colocado e nós estamos aqui dando muita glória a Deus. Mas alguém, irmão, precisa passar cartão? Tudo certo, Marquinho?
Estenda as mãos e vamos orar. Segura o seu envelope. Senhor, te damos graça por ter enviado esses teus servos aqui, Senhor, que encheram o nosso coração de alegria, nossa irmandade de fé e de esperança. Te damos graça porque a tua palavra feriu o nosso coração. Aleluia, Jesus. Te damos graça porque a tua palavra nos encheu de fé, de esperança. A oração é a chave que abre toda a porta na nossa vida. Ó Deus, e o teu povo com alegria está ofertando ao Senhor agora. Faz, Senhor, com que a tua palavra cumpra na nossa vida e que haja uma grande bênção na vida da tua igreja. E em tudo nós vamos glorificar o teu santo nome. Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? O servo de Deus vai retomar a presidência para encerrar o culto. Se tiver alguém aqui entre nós que ouviu a palavra, sentiu o toque de Deus e sentiu de ser batizado, os irmãos estão aqui. Já te batiza agora. O tanque está cheio, tem roupa, tem toalha, tem roupa para batizar, tem toalha, tem tudo. Sentiu o toque de Deus, faz que nem a irmã Bruna, né, Bruninha? Foi num culto de domingo, ela levantou a mãozona lá em cima, vermelha, igual um pimentão. Eu quero, meu irmão, eu quero. E está aí dando glória a Deus. Lembre-se que foi o Senhor que te escolheu. Pode me procurar, eu vou voltar para os músicos ali. Nós já pomos Israel no tanque, ele é pequenininho, mas o tanque não cobre ele, não. Ele já entra com outro diácono, outro irmão, e ele faz o seu batismo. O servo de Deus vai fazer o encerramento do culto, vai cantar um hino ainda. E eu pediria à Irmandade que, na hora que ele encerrar, permaneça nos seus lugares de pé. A Irmandade da live, vai, depois do hino, você faz a oração do Pai Nosso com eles? Sabe aquela oração que a gente faz todo final de culto? Essa que você acabou de fazer aqui. Faz uma oração do Pai Nosso, a igreja vai orar junto contigo, porque o povo da live ora o Pai Nosso com a gente todo dia. Tem mais de 1000 pessoas assistindo. E depois do hino, aí você faz a oração do Pai Nosso, aí faz o encerramento. Aí vem o irmão Cleiton fazer o clamor do círculo de oração, tem uns 50 e poucos nomes aqui, né? Que vai ser orado agora. Deus abençoe, Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o nome de Deus. O hino é, irmãos, 9. O hino número 9. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao que vive para sempre. Glória a Jesus. Consagrarme
Que a alegria deste culto, irmãos, possa perdurar na sua vida por muito tempo, irmãos. Porque o culto nada mais é para a nossa vida, material e espiritual, renovação da força de Deus em nós. Vamos orar? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que este poder que foi derramado sobre nós vai ajudar nós a passarmos as nossas lutas e as nossas provas. Levante a mão para nós fazer o encerramento. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua palavra, seus ensinamentos, suas virtudes e a fé permaneça dentro do nosso coração. Amém. Glória a Deus.